Boa noite, então, Yuri. É muito bom estar te conhecendo aí. Mais um caso de sucesso do Admirável Emprego Novo. A gente ficou muito feliz de receber o teu retorno. Por isso que eu te Boa convidei noite. para a gente conhecer um pouquinho mais da tua história. Yuri, eu queria que tu me contasse onde que tu mora e qual a tua área de atuação. Bom, Renata, eu sou engenheiro mecânico pela UFMG, eu também tenho formação técnica em informática pelo Cefet, ambos Uhum. aqui de Minas Gerais, né? Eu sou de Belo Horizonte. E acho que no mais é isso, assim, nesse momento. Legal. E Yuri, como é que tu conheceu o curso e como é que estava a tua situação profissional quando tu conheceu? A tua situação, se tu estava empregado, desempregado? Bom, quando eu conheci o curso, eu estava empregado numa empresa, mas eu estava Tá. empregado há pouquíssimo tempo, tinha um mês que eu tinha voltado para o mercado de Uhum. trabalho. Antes disso, eu tinha ficado 8 meses desempregado. Tá. Eu conheci o curso pelo Facebook, foi uma indicação para mim no Facebook, né? Não foi ninguém que me passou, apareceu lá, eu achei interessante o conteúdo, Legal. resolvi assistir um webinário e aí fiquei mais interessado no curso. Bacana. E aí tu estava então trabalhando, mas não estava satisfeita com o que estava acontecendo? Isso, eu tenho como eu falei, eu tenho essa formação técnica em informática, né, em TI, e por causa dela eu comecei no mercado de trabalho como suporte de informática, né, suporte de manutenção de computadores, de atendimento ao cliente e tudo mais. Uhum. E quando eu fui em busca, né, da engenharia, eu queria mudar de área, queria buscar uma área mais tecnológica, né, uma atuação diferente, uma melhor remuneração. Sim. E ao longo desses anos eu continuei trabalhando, que eu precisava, né, trabalhar e tal, tinha as minhas contas para serem pagas e tudo mais, então a gente busca uma forma de se manter, né? Aham. Então fazia à noite o curso, trabalhava durante o dia, e ao longo desse período eu fiquei, acho que vai contar agora 9 anos, nessa área do mercado de suporte, sempre tentando, fazendo processo de estágio, processo seletivo de trainee e nunca vendo assim um resultado concreto. E eu não estava satisfeito com essa área porque ela é uma área que é meio ingrata, assim, a área de suporte. Ela paga pouco, ela tem poucas oportunidades. Uhum. Mesmo com quase 10 anos de experiência na área, eu ainda era considerado júnior nela, porque é Aham. assim que funciona essa área. Então eu estava muito insatisfeito. E eu precisava de. Eu tentei a recolocação em engenharia mecânica muitas vezes, mas ao mesmo tempo não era a área que eu queria atuar de verdade. Eu sempre gostei da Tá. área de tecnologia, então eu estava tentando buscar uma outra recolocação. Perfeito. E aí, quando tu conheceu o curso, tu enxergou uma oportunidade de poder passar num processo melhor, de conseguir uma vaga melhor, foi isso? Na verdade, quando eu assisti o curso, eu vi que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo nos processos seletivos. Sério. Não, é Que legal. sério. Quando eu fui pro webinário, eu esqueci o nome dele O agora. Marco? Aham. Isso. Quando eu fui pro webinário, eu falei, meu Deus, como que eu não sabia de todas essas coisas? Porque depois que ele fala, parecem óbvias, mas você Aham. não sabe disso antes. E aí ele deu várias técnicas muito legais e uma que me marcou assim, tipo, ficou gravada mesmo na minha mente, foi aquela pergunta que ele fala que é o tiro de bazuca, sei lá, que é no final da entrevista perguntar como é que o entrevistador, o que ele te via fazendo em 3 meses. Na hora Isso. que ele falou esse cara, eu falei, cara, essa pergunta é muito boa. Esse cara me convenceu nessa pergunta, eu vou comprar o curso. Que legal. E aí, como é que É, foi a trajetória no curso? O que que tu acha que foi o grande ponto de virada, assim, a tua descoberta lá e que acabou rendendo daí essa vaga que tu tá hoje? Pois é, então, acho que foi um conjunto assim de fatores. Eu já Tá, estava afim de mudar para a área de desenvolvimento, que é uma área que eu tinha interesse, mas não tinha experiência. tá, E essa é uma área que, para você ser recolocado, você precisa de experiência, em tá. teoria. Em teoria. E aí quando eu vi os webinários e tal, ele falou, não, que esse negócio de ter experiência não é exatamente a melhor coisa. Às vezes você nem é o melhor qualificado para a vaga e você consegue a vaga, né? Eu falei, pô, então deixa eu dar uma olhada em relação a isso, como é que é. Mais ou menos na época que eu conheci o curso, uma empresa assim me chamou pela minha outra experiência, porque na época do suporte eu ainda trabalhei com uma parte de desenvolvimento, mas eu não desenvolvia. Eu Tá, dava análise de sistema para o pessoal que desenvolvia. Então tinha tá, uma certa experiência que essa empresa estava meio que buscando. Só que eles precisavam de um desenvolvedor e eu não tinha essa habilidade. E aí tá. coincidiu de na mesma época eu conhecer o Admirável Emprego Novo. Aí eu falei, pô, o cara falou disso no webinário, vou procurar. Aí fui assistir alguns dos vídeos que falavam sobre isso, de como lidar com entrevistas quando você não é o candidato mais
talvez qualificado, ou quando você não tem a experiência que é necessária. E peguei principalmente aquele e-book que vem, né, o material escrito, porque eu estava muito sem tempo para ver o vídeo, porque foi assim, eu peguei o curso, na mesma semana, 4 dias depois, apareceu essa oportunidade dessa entrevista, eu falei, velho, é essa entrevista, é agora, eu tenho que estar preparado. Então peguei, devorei o livrinho lá, né, o material escrito, li umas 2, 3 vezes, marquei tudo que eu achava interessante. Maravilha. E aí eu falei, agora eu me sinto preparado para a entrevista. E aí eles já tinham marcado a entrevista? Já tinham. E aí foi tipo num domingo, alguma coisa assim, que eu peguei para ler, comecei a olhar e tal. A entrevista acho que era na quarta-feira ou na quinta, então tive 3 dias aí, né, para me preparar. Tentei pesquisar sobre a empresa, usar todas aquelas técnicas, né, entender que a primeira etapa era com RH. Na verdade, eu achei que era uma entrevista, mas na verdade era uma dinâmica de grupo. Então eu fui preparado para uma entrevista, mas era um pouco mais difícil, na minha opinião, porque eu chegou acho a mais assistir a aula de dinâmica, não? Não deu tempo. E eu também não achava que era. Se eu soubesse que era uma dinâmica, eu acho que eu teria procurado. Sim. Mas aí eu peguei e, né, chegou lá na hora, eu lembrei de tudo que me falaram, que os entrevistadores estão procurando você sobre as suas habilidades e competências, né, suas aptidões e tudo mais. Então, eu sabia o que eles estavam buscando. Então, em cada uma das etapas da dinâmica, eu entendia o propósito de cada uma das tarefas que eles propunham a gente para fazer. Muito legal. Né? Então, eu não sei se teria sido melhor se eu tivesse assistido os vídeos de dinâmica, provavelmente sim, mas eu percebi que, por exemplo, eles estão procurando quem sabe trabalhar em grupo, quem sabe respeitar a opinião do próximo, quem sabe conciliar as coisas. Então, assim, foram várias coisas que só de ler esse livrinho e assistir algumas dos vídeos, poucos, não foram muitos, já deu uma visão completamente diferente para mim. Maravilha. E aí lá tu já viu, tu sentiu que teve um destaque, assim, em relação aos outros? Não só senti, mas como dinâmica de grupo sempre tem aquele negócio de, tipo assim, uma pessoa acaba se sobressaindo porque ela tem que ser votada para alguma coisa, né? Então, nós éramos 6 candidatos, ou 5, não lembro, e a gente tinha que criar produtos inovadores. E aí a gente era dividido em 2 grupos. No meu grupo, o meu produto foi escolhido, e no outro grupo de outra pessoa. E depois, no final, os 2 grupos tinham que convencer o outro grupo que o produto dele era o melhor. E aí o grupo, tipo, todo mundo escolheu um só, e o meu foi escolhido no final. Então, assim, eu já senti uma diferença muito grande em relação, porque nas outras, eu já fiz... Olha, eu vou ser honesto com você, eu fiz mais de 70 seleções no último ano de dinâmica de trainees, tá? Eu não estava indo bem mesmo. Faltava esse posicionamento, assim, profissionalmente. Acho que sim, e também faltava um pouco de identificação com as vagas. Então, uma das coisas que eu aprendi também no Admirável Emprego Novo é que você tem que querer aquela vaga. Não adianta ser só... Você tipo assim, vou atirar para todo lado e o que vier é isso mesmo. Não, comecei a focar, eu quero esse tipo de recolocação nessa vaga, vou me preparar para ela. E aí tiveram outras etapas depois da dinâmica? Tiveram outras. E aí eu queria até ressaltar esse fato que eu percebi que eu não era o candidato mais apto em termos de experiência e habilidade durante essa etapa, e eu fiquei assim, olha, eu não sou mais apto, mas eu vou vender que eu sou capaz de ser mais apto, né? Essa foi a ideia que eu fui, né, tanto na dinâmica quanto na próxima etapa. Aí a próxima etapa foi uma entrevista individual. 2 pessoas do RH, foi mais ou menos aquilo que a gente já está acostumado, várias perguntas sobre como que você se sai em situações difíceis, situações diferentes, né? Já sabia o que eles estavam buscando, mais uma vez. Eu tive que dar alguns exemplos, e muitas vezes eu não sabia qual exemplo dar, porque... sei lá, às vezes você pensa em coisas muito extraordinárias, né? Então eu tentei buscar coisas do dia a dia, que também eu aprendi nos vídeos sobre isso, né? Procurei coisas pequenas, mas que demonstrassem que, tipo, faz parte do meu dia a dia enfrentar aquelas tarefas de forma, sei lá, talvez racional, com calma, tranquilidade, parcimônia e tudo mais. Perfeito. Então, assim, essa etapa eu saí um pouco menos confiante, porque eu não tinha um parâmetro de comparar com outros usuários, outros entrevistados, né? Não sabia como é que eles tinham ido, mas eu falei, acho que fui bem, não sei. E aí depois, alguns dias depois, eu tive o resultado que tinha passado e ainda tinha mais 2 entrevistas, agora com os sócios. E aí passou em todas. Foi muito legal, porque eu sabia também o que eles estavam procurando, né? Diferente do CHA, que
estava sendo procurado na primeira parte das entrevistas, dessa vez eles queriam que eu os entrevistasse, né? Igual vocês me deixaram isso bem claro. E eu achei o máximo essa ideia também. Você perguntar para o cara o que ele quer que você faça, como a empresa tá, como que a vaga é, mostrar o interesse. Né? E conhecendo, quando eles passam mais detalhes, tu consegue pegar algumas informações e usar de alguma forma estratégica. Ou linkar com alguma coisa do teu perfil, ou falar de alguma experiência que tu já teve. Exatamente, isso eu já passei, eu poderia ajudar. Aquela questão que a gente fala. E foi ótimo que tu conseguiu aplicar muito, assim, tu leu, tu nem conseguiu assistir todos os vídeos, mas conseguiu, parece que seguiu o manual, assim, bem direitinho e deu certo, né? Sim. Eu fiquei com medo de talvez ficar meio artificial, mas não, deu tudo certo. E é o que você falou mesmo, eu, por exemplo, tinha coisas que eu queria pontuar durante a entrevista, mas eu não sabia como encaixar isso no espaço. Por exemplo, alguma experiência, alguma habilidade, um curso que eu tô fazendo, mas eu não sabia como encaixar. Então, nessa prerrogativa de entrevistá-los, eu já pensava em qual resposta ele ia dar para eu encaixar aquela fala que eu queria fazer depois. Então, foi muito legal esse guia que eu recebi. E duas coisas que eu usei que também foram dicas, usar o nome completo na hora de fazer a entrevista e a pergunta final, que é o tiro de canhão, de perguntar o que ele me vê fazendo em 90 dias. Essa aí é matadora, né? Não, essa é matadora. E, Yuri, chegaste a negociar salário? Como é que foi a questão? Eles perguntaram a tua pretensão, o salário era fechado? Era fechado. Na verdade, na própria entrevista do RH, eu já tinha que falar se eu estava de acordo com a pretensão salarial, porque não era negociável. E eu já sabia que não seria, como é uma startup, eles estão trabalhando com um orçamento mais apertado. Mas ainda assim, é um salário melhor do que o que eu recebia na outra empresa. E na vaga que tu queria, com o cargo que tu queria, principalmente, né? Sim, e acho que mais ainda é num ambiente totalmente diferente. É uma empresa que hoje trabalha num coworking, então é totalmente diferenciada, é bem gostoso de trabalhar lá. Nossa, muito legal, uma baita oportunidade. Sim. E se tu pudesse dar uma dica, assim, final para o pessoal que assiste, tanto para alunos quanto para não alunos, o que tu daria, assim, a principal dica de recolocação, que tu acha que foi o que deu certo para ti? A primeira dica é, com certeza, assistir os webinários do Admirável Emprego Novo e compre o curso, porque... Não tô fazendo propaganda que ela pediu, hein, gente? É sério. Fez toda a diferença, ela não me pediu para falar isso. Mas, assim, acho que, principalmente, além disso, foi a mentalidade de saber o que eu queria, tomar a decisão, falar, essa vaga, eu quero me recolocar nesse nicho de mercado. Eu tinha o plano de 6 meses, conseguir uma recolocação nessa área, e eu consegui em 1 mês, por causa desse conjunto de coisas. Então, assim, acho que planeje e foque nos seus objetivos, que dá certo, sim. Que bacana que a pessoa fica tão, às vezes, presa na questão, assim, eu não tenho experiência... Sim. Que ela perde o foco, assim, bom, eu não vou focar, eu vou só buscar um emprego. E aí fica pulando de emprego em emprego, fica insatisfeito, enfim, nunca acha a realização mesmo, né? Exatamente. E tu chegou, Yuri, a mexer no LinkedIn? Você já tinha? Você refez? Você assistiu uma aula? Eu já tinha o LinkedIn. Na verdade, foi uma rede que eu sempre usei muito. E até curiosamente, eu fui recolocado as 2 vezes pelo LinkedIn. Eu até ia comentar isso, esqueci de falar. Mas quando eu estava os 8 meses desempregado, eu tinha tentado esses vagas, Cato, tudo quanto é tipo de coisa, e nada tinha dado resultado. Aí, beleza, meu LinkedIn estava bem atualizado, eu inseri algumas coisas e tudo mais. Só que foi a conta de... Eu formei na faculdade, coloquei uma foto minha segurando o diploma, o negócio. Eu também vi isso, mano. Pois é. Algumas pessoas curtiram, e aí, nessa primeira recolocação, que não era bem a que eu queria, mas, né, para quem estava fora do mercado tanto tempo foi necessário, uma pessoa curtiu, aí um recrutador de uma empresa que era amigo dele viu que o meu perfil encaixava com uma vaga que eles nem anunciaram, mas estavam precisando, e eles já estavam, tipo, desesperados, porque não encontravam um candidato, me contactaram pelo LinkedIn e a gente fechou em menos de 3 dias. Foi tipo assim, no dia seguinte eu fiz a entrevista com ela por telefone, no mesmo dia eu fui lá fazer entrevista com a recrutadora e a pessoa, no horário de almoço, me ligaram de manhã, no horário de almoço eu fui, e no final do dia eles já me deram resultado. No dia seguinte eu já estava fazendo admissional. Tu já usava super bem, assim, o LinkedIn? Não, na verdade eu resolvi
mudar, e foi pouco depois eu vi o vídeo do Admirável Emprego Novo falando sobre isso e percebi que eu estava no caminho certo, por coincidência. Mas eu decidi e falei assim, não, vou começar a usar esse LinkedIn, porque não é possível que não dá resultado, porque tem que dar. E aí comecei a mudar as coisas, comecei a compartilhar opiniões, textos, Ótimo. blog, minhas, vamos dizer assim, pequenas conquistas e tudo mais. E coincidentemente, quando eu fiz outra atualização de perfil, eu não lembro agora qual foi, mas eu fiz alguma atualização que foi um pouquinho mais importante, deu uma certa repercussão, foi quando a outra empresa me encontrou no LinkedIn e fez essa seleção comigo. Então, participar do LinkedIn mostrou que ser ativo faz diferença. Faz diferença. Tu recebeu a proposta ali por mensagem mesmo. Por mensagem, exatamente. Ah, muito show. Poxa, Yuri, assim, muito bacana a tua história. E te agradeço muito por ter te disposto a ir contar um pouquinho da tua trajetória. Dizer que as portas estão abertas, né? Desejar todo sucesso. Obrigado. E seguimos juntos também, sempre que precisar, a gente tá aí pode contar conosco. Beleza, muito